Estamos de volta com o programa Mar Sem Fim, no Rio de Janeiro, o 12º estado costeiro que visitamos nesta viagem pelo litoral brasileiro. Falávamos da chegada da coroa portuguesa na então colônia do Rio de Janeiro. Dom João VI vinha fugindo das tropas de Napoleão e foi o único rei europeu que não caiu nas garras do tirano francês. Fomos conhecer o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um dos mais belos cenários da cidade. Você sabia que as famosas palmeiras imperiais foram uma forma que Dom João VI encontrou de fazer o seu protesto contra a França? Possivelmente uma retaliação de Dom João à França e a Napoleão, porque essas palmeiras inicialmente foram pegas, transportadas da ilha de França, do Jardim Botânico de Pamplemousse, em 1809, trazidas para o Brasil. Das mãos do rei, na época não era rei, era príncipe regente, Dom João, ele plantou. E a imponência dessas árvores, a beleza e o símbolo que elas têm ainda de monarquia e império, fizeram na nossa memória algo como se fosse uma árvore símbolo do Brasil, mas é uma árvore exótica, na verdade, usurpada dos franceses. Existe outra polêmica com relação ao Jardim Botânico e sua criação. Na verdade, parece não ter sido por paixão pela botânica. Napoleão estava invadindo a Europa quando Dom João vem para cá, fugindo de Napoleão. Exatamente fugindo de Napoleão. Quando chegou aqui, Dom João, ele teve a preocupação de se preservar e preservar o território que ele estava morando. Para isso ele criou uma fábrica de pólvora e começou a experimentar, plantar árvores que tivessem retorno econômico, de forma que ele pudesse viabilizar a permanência dele no Brasil. Então, por causa de Napoleão, possivelmente o Jardim Botânico foi criado. Hoje o Jardim Botânico ainda serve de refúgio, mas agora da natureza brasileira. Lá desenvolvem um banco de genes das árvores nativas, especialmente as da Mata Atlântica. Pesquisadores armazenam seu DNA. É possível você estudar não só em termos de conservação, a importância do genoma para a conservação, como também para a biotecnologia. Não é o objetivo do jardim, a gente quer fazer o estudo, a pesquisa para um fim de conservação. Nós temos aproximadamente 2.500 amostras de DNA, cerca de 500 espécies, de aproximadamente 33 famílias. Pesquisadores do mundo inteiro e do Brasil podem ter acesso a estes dados no site do Jardim Botânico. Não podemos deixar de citar o maestro Tom Jobim, que usava uma imensa suma-uma como inspiração para algumas de suas composições. Falando em música, vamos agora até um bairro tipicamente boêmio. Berço da malandragem carioca e frequentada nos anos 30 por gente como Noel Rosa e Madame Satã, a Lapa começou a ser ocupada ainda no século XVIII. A Lapa agrada todos os gostos e estilos, de estrangeiros aos brasileiros, dos malandros aos boêmios. Um contraste com Santa Teresa, que também tem bondinho, mas é conhecida por ser o ponto de encontro e moradia dos artistas e intelectuais cariocas. Falando em contrastes, eles estão em todos os lados no Rio de Janeiro. De qualquer ponto da cidade é possível ver as favelas pelos morros. Quase 17% de todos os favelados do Brasil moram no Rio de Janeiro. A impressão que temos navegando pela costa do Rio é que não existe mais para onde a cidade crescer. As encostas dos morros acabam se tornando o local de moradia dos mais pobres, atestando a falência do poder público. No Rio de Janeiro está acontecendo uma coisa que hoje
Não é só no Rio, isso em São Paulo, em todas as cidades, as ditas cidades grandes, né? Isso está acontecendo, que é a questão do cercamento. A cidade, ela voltou a se encastelar, eu até brinco falando que nós estamos vivendo uma nova Idade Média, porque voltaram os castelos, as áreas fortificadas, cercadas, eletrificadas, hoje, evidentemente, com outra tecnologia, mas as pessoas estão se cercando, se fortificando, inclusive em carros, né? E isso é uma contraposição à própria ideia de cidade, porque a cidade, ela tem que ter, todos os espaços têm que se interrelacionar, né? Quando você começa a cercar, você está impedindo a população, você está isolando a população para fora de cada espaço que é cercado, né? Hoje estamos conhecendo um pouco da cidade do Rio de Janeiro. Veja como era a praia de Copacabana no século XIX, que tanta admiração causava. E veja como ela ficou hoje, depois da ocupação desordenada. A Enseada de Botafogo foi outro ponto de rara beleza que extasiava os viajantes estrangeiros dos séculos XVIII e XIX. A paisagem mudou bastante. Vamos agora até o Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, que é também um parque público. Ficamos chocados pela sujeira no chão e no lago. Mas o Museu Nacional, apesar da fachada estar um tanto maltratada, tem um grande acervo da história da América do Sul. Outro ponto emblemático da cidade é o Outeiro da Glória. A igreja foi construída no local conhecido na época colonial como Morro do Leripe. É onde os lusos firmaram seu domínio. Era a igreja preferida da corte portuguesa. Agora veja a mesma Igreja da Glória antes do aterro, ainda no século XIX. O mar chegava quase na base dela. Ainda dentro da arquitetura religiosa do Rio, fomos conhecer o Mosteiro de São Bento, uma joia da arquitetura barroca. O Mosteiro de São Bento é uma das ordens mais antigas arquitetônicas do Rio de Janeiro. Ele tem proporções arquitetônicas ainda do período conhecido como, eu acho que é a primeira metade do século XVII, se não me engano. É uma das primeiras igrejas do Rio, né? No próximo bloco, continuamos percorrendo o Rio de Janeiro. Vamos para Ipanema, Copacabana e a Barra.